Amém, aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos do louvor, boa noite, graça e paz. Acho que você não teve a oportunidade de dar tempo de dar boa noite para o irmão que está do seu lado, na fileira de trás. Dá uma boa noite para esse irmão, para essa irmã. Fala com ele e eu quero dizer que eu estou muito feliz que você veio. Os irmãos que estão online também, boa noite, graça e paz. É uma bênção ter você aqui. Nessa noite, irmãos, mais uma vez nós vamos continuar incentivando o culto, a igreja, a celebração, porque é um privilégio. Como nós cantamos aqui, nós agradecemos ao Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela nossa vida, por esse privilégio. Nós temos liberdade de declarar e proferir a fé do Deus que nós cremos. Nós temos a oportunidade de falar com liberdade do Deus a quem nós servimos, amém? E servir a esse Deus maravilhoso. Nós temos a oportunidade de desfrutar da presença de Deus, de viver essa realidade que nós vivemos aqui hoje. E o Senhor já falou muito no nosso meio hoje, falou ou não falou? Desde os louvores, depois do testemunho, depois das orações e tudo que o Pai fez, se a gente fosse embora agora, a gente já estaria satisfeito. Não tenho dúvida nenhuma disso, eu creio que tudo que nós já vivemos aqui vai reverberar ao longo da nossa semana. Nós vamos lembrar que o Deus a quem nós servimos é o Deus do já. É o Deus da agora, é aquele que opera. E eu creio que ainda esse ano, irmãos, tem situações que o Senhor vai virar. Tem cativeiros que o nosso Deus vai virar ainda esse ano. Porque a Bíblia diz que nós provaremos e veremos a bondade do Pai, amém? Quero te convidar a abrir suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículos do 35 ao 45. Nós vamos falar aqui, nós estamos numa série chamados para o serviço. E essa noite o desejo do meu coração é te encorajar para o serviço. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que é o sim, sim e o não, não. Nós estamos vivendo num tempo que o Senhor está contando com pessoas que vão desequilibrar a balança em favor do reino. Na forma extravagante de servir. Nós estamos vivendo no tempo da intensidade. No tempo da extravagância no serviço. E eu quero encorajar o teu coração a viver essa realidade. A Bíblia diz em Salmos 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Não existe nada melhor do que a gente deleitar na presença de Deus. Em louvor, em adoração, em culto. E eu quero dizer para você, irmãos, que culto, louvor, palavra, oração não mata crente. O que mata crente é o pecado. Tudo isso é alimento para mim e para a sua alma, alimento para os nossos corações. E a gente vai entender que quando a gente está exposto nessa ambiência, nós somos fortalecidos. Nós somos aprimorados. O Senhor eleva o nosso nível. Quando nós somos expostos a essa ambiência. Os lugares onde a gente recebe uma palavra profética. Os lugares onde a gente recebe uma palavra de encorajamento. Onde a gente recebe uma palavra de visão, um lugar que dá destino. Deus nunca mudou o meu destino, irmãos, no lugar errado. Também não sou de frequentar. Mas os lugares onde o Senhor mudou o meu destino na igreja. No secreto, no lugar de oração, no lugar de adoração. Quantas vezes eu não estava aqui no culto louvando, adorando ao Senhor e veio uma resposta do céu para a minha vida sobre uma situação? Uma cura física, emocional e uma cura espiritual. Uma transformação. Este é o melhor lugar, irmãos. Não existe nenhum outro lugar onde nós podemos estar que seja melhor do que a presença do Pai. E é um lugar, irmãos, que é bom a gente se acostumar. Porque é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Não sei se você sabe, eu estarei lá. E você também, no nome de Jesus. Em Marcos 10, do 35 ao 45, o Senhor Jesus vai falar a respeito do maior no reino de Deus. E a Bíblia diz, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximando-se dele, de Jesus, disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. E o que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo? Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados. Quando os outros ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos.
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Essa palavra é uma palavra maravilhosa e é uma palavra de encorajamento. Foi uma palavra de encorajamento para aqueles irmãos. Cheguei aqui, já fui abrir na Bíblia, né? Nem falei algumas coisas importantes. Hoje nós começamos o Firmes e Constantes de manhã. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer a sua inscrição, faça. Nós vamos até a próxima semana com o trilho de treinamento. Depois entramos em recesso no mesmo período das células também. E a gente volta com as células. E eu creio que todo esse trilho de treinamento e tudo que está sendo feito depois da mensagem de hoje vai fazer ainda mais sentido ao seu coração. A gente vai sair daqui com a clareza ainda mais da importância. Importante citar também, irmãos, lembrar, essa semana nós perdemos o nosso amigo Robson. Partiu para o Senhor, está na glória com o Pai. A Bíblia diz que o justo encontrará descanso na morte. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece. E foi realmente uma lástima, né? Uma pessoa que trazia tanta alegria para o nosso meio. Um irmão querido, um irmão precioso. E hoje nós vamos falar muito disso, de servir. De servir aqueles que, principalmente os que poucas pessoas estão enxergando, os que poucas pessoas estão olhando. Mas que o Senhor venha confortar o coração dos amigos e dos familiares, no nome de Jesus. E trazer graça. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a palavra do Pai, ela continua fiel. E Ele continua zelando pela sua palavra e pelos seus filhos. Essa palavra, irmãos, que nós acabamos de ler aqui de Marcos, ela chama atenção para alguns aspectos do reino de Deus. Porque às vezes existem duas situações que a gente tem que ter o cuidado. Às vezes a gente se converte a Cristo e a gente tenta trazer os mesmos princípios do mundo para a igreja. Ou mesmo quando a gente não se converte depois de uma certa idade, mas que a gente nasce já numa ambiência do Evangelho, mas às vezes a gente vê o que o mundo está fazendo e às vezes a gente tenta copiar e trazer para a nossa realidade. E a gente precisa entender que a mentalidade, que a forma de agir do reino a que nós pertencemos é diferente. O reino que nós pertencemos é um reino de honra, de excelência, é um reino de serviço. É exatamente o que Jesus está falando aqui, que o reino a que nós pertencemos é o oposto do mundo, porque é um reino onde o maior serve o menor. Quando os discípulos estão aqui, um falando com o outro, quem vai sentar à sua direita, quem vai sentar à sua esquerda, Jesus, ele não censurou nada disso, irmãos. Jesus, ele conhece a nossa realidade. Jesus, ele conhece muitos momentos da nossa busca por posições, por títulos, porque no mundo é assim. Trabalha bastante, corre bastante, competição, você tem que estar sempre na frente, você tem que sempre ser o primeiro, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. O mundo vai jogando um monte de situações, um monte de pressão no nosso dia a dia, na nossa realidade. A gente começa a esquecer de família, de Jesus, da igreja, vamos esquecendo de tudo e vamos correndo atrás de alguns objetivos específicos. O mundo tenta acelerar a nossa vida por uma direção, que é completamente o oposto da direção do reino de Deus. E a gente precisa ter esse discernimento que no reino é diferente. No reino é o maior que serve o menor. Então a gente começa a parar e começa a viver uma vida mais tranquila à luz do reino. Nesse texto, Jesus ele mostra a diferença, mas ele não coloca ali, como eu disse, ele não censura os seus discípulos falando, olha, vocês não podem correr atrás dessas coisas. Vocês não podem correr atrás de ser importante, de ser relevante, de ter um ministério, de serem abençoados, de serem usados. Jesus não censura, ele não fala, vocês não podem. Jesus, ele só alinha o coração dos seus discípulos, ele alinha a ordem das coisas. Porque a Bíblia diz, e eu gosto de reforçar esse versículo, Paulo disse, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se você deseja ser pastor, ser missionário, viver tempo integral, é uma bênção. É um presente que Deus tem para o seu coração desejar estas coisas. Não são todas as pessoas que desejam. Tem pessoas que fogem. As pessoas abraçam tudo, mas fogem do compromisso com Deus. Em muitas situações. Mas nesse contexto, Jesus vem trazer a ordem para aqueles seus discípulos. Porque viu que eles estavam falando das coisas espirituais à luz de uma lógica humana. À luz de uma lógica natural. No mundo natural, a pessoa que tem o mais status é a mais importante. Jesus, porém, ensina esses princípios do reino em detrimento aos princípios. Que no mundo, o menor serve o maior. Os governantes dominam sobre as nações. No reino, o nosso rei é aquele que se fez homem e veio a servir a todos. A gente tem que ter cuidado, porque toda vez que essa lógica é invertida, seja em qualquer ambiência, mas principalmente na ambiência espiritual, nós podemos ver as pessoas tentando dobrar os princípios do reino aos padrões do mundo, independente do pretexto. Nós, como igreja de Cristo,
comprometidos com o Evangelho, isso precisa abrir um alerta para nós. Quando o nosso coração fica mais voltado para as coisas do que para as pessoas, isso precisa acender um alerta na nossa vida. Um sinal de alerta precisa soar. Quando dinheiro, patrimônio, status, qualquer outra situação, fama, qualquer outra situação, quando você vê uma pessoa famosa, independente, ou tem um cargo, uma posição maltratando outra pessoa, não ache que isso é natural no reino de Deus, porque isso não é natural. Nós vamos ler ali daqui a pouco em 1 Coríntios 13 que o verdadeiro amor não maltrata. E nós, como igreja de Cristo, a gente precisa repelir essas condutas, essas situações. E eu estou falando repelir, irmãos, eu não estou falando para você entrar numa rede social e atacar o seu irmão. Eu estou falando que nós temos que repelir no nosso coração. Cada um examine-se a si mesmo. Então nós temos que repelir essas situações no nosso coração. O meu primeiro compromisso, eu não posso fazer. Eu não posso deixar amar mais as pessoas, amar mais as coisas do que as pessoas. Deixar de amar as pessoas para amar as coisas. Deixar de cuidar do corpo de Cristo, deixar de cuidar da igreja, porque estou correndo atrás de interesses, que às vezes nem sempre são os interesses apropriados do reino. Mas como eu disse, Jesus não censurou os irmãos porque eles queriam ser importantes. Jesus só ensinou, você vai ser importante. O céu vai te notar, a partir do momento que você estiver servindo a seu irmão. O mundo já entendeu esse princípio, irmãos, está buscando pessoas que amam servir para liderar as suas organizações. As pessoas do mundo já começaram a entender essas verdades da Bíblia. De manhã eu trouxe uma tabela que eu gostaria de compartilhar de novo. Há 2 semanas, na quinta-feira retrasada, eu estive com um dos autores dessa tabela, se vocês puderem projetar. Essa tabela aqui não vai dar para vocês lerem, mas eu vou mostrar aqui, vou falar de poucos detalhes aqui dessa tabela. Eu estive com um dos autores dela, é chamada de tabela das anticompetências corporativas. O que me chamou a atenção nela é que, como eu falei, estive na quinta-feira com ele. Quando ele começou a falar e mostrar, eu falei, esse homem participou dos cultos da Comunidade da Graça de outubro, desse ano inteiro? Ele é crente, ele quer pregar para mim aqui, vai dar problema isso aí. Será que ele está lendo Gálatas 5:22? Será que ele está falando dos frutos do Espírito? O problema é que as pessoas do mundo, irmãos, estão começando a entender que aquilo que nós temos, que aquilo que nós carregamos em termos de identidade, de caráter, é a resposta para o mundo. Aqui nessa tabela, quem trabalha na área de liderança gosta, vai pegar ali no lado direito, e no lado direito ali está escrito, aquele textinho pequeno ali, eu compartilho com você depois. Anticompetências com os colegas. Muita gente acha que, para crescer, outro precisa cair. E não tem nada a ver, nós precisamos de um mundo com mais colaboração, troca de conhecimento e cuidado com quem está perto de nós. Isso tem alguma coisa a ver com o Evangelho, irmãos? O mundo está falando que para as organizações funcionarem, a gente tem que cuidar uns dos outros. Alguém conhece a igreja primitiva aqui? Sabe como a igreja primitiva funcionava? Em todo o povo via o amor e eles tinham comunhão uns com os outros. Será que isso aqui parece uma célula? Será que as pessoas estão querendo que os ambientes de trabalho se movam como uma célula? As pessoas cuidando uns dos outros? A reflexão que eu faço para o meu coração, irmãos, tudo isso aqui que nós vamos, eu vou ler alguns, mas você vai ler na sua casa. Nós, como igreja de Cristo, a gente tinha que dar aula disso aqui. E eu creio que nós estamos se movendo dessa forma. O mundo não está buscando mais inteligente, irmãos. As pessoas estão falando assim, olha, a habilidade a gente treina, vamos procurar caráter. O caráter a gente não treina. Então está falando isso aí, olha, se tratem como uma célula. E embaixo lá no cantinho, as anticompetências pessoais. Está falando assim, em muitas situações, nós mesmos nos auto-boicotamos. Eu me perguntei, será que ele viu o nosso tema das ministrações aqui de outubro? Sobre não se sabote? Deixamos de acreditar em nós e duvidamos de nossas capacidades. Assuma seu protagonismo e reconhece que você é incrível. Na verdade, aqui o que eu diria é, reconhece o Cristo que habita em você. Mas quando nós pegamos as habilidades ali, AS, DX, AS, autossabotagem, desleixo, vitimização, que é autocomiseração, falta de fé, que são crenças limitantes, baixa autoestima, que é um problema sério com a nossa identidade. Todo aquele lado direito ali, irmãos, diz a respeito da nossa identidade em Cristo. Aí depois vem aqui para o meio, as anticompetências da liderança.
e vem falar: nem todo gestor tem condições de lidar com uma parcela de poder. Nós precisamos de um mundo onde líderes equilibram rigor e generosidade. Esse é o caminho para gerarmos resultados sem abrirmos mão da saúde. E ali vem aqui as anticompetências da liderança: não cumprir promessas, não alinhar expectativas, sonegar informações, boicotar, estar ausente. Não lembra muito os frutos da carne, irmãos? De Gálatas 5, 22. Não delegar, assédio, paternalismo, microgestão. E depois vai indo para o final ali, as anticompetências socioambientais. Quando eu estava falando dessas anticompetências socioambientais, eu estava lembrando do livro dos mandamentos recíprocos do nosso pastor Carlos Alberto. Nenhuma empresa pode existir sem considerar a sua relevância no meio onde está inserida. Respeitar o meio ambiente, a comunidade, as premissas inquestionáveis. E depois tem anticompetências com os clientes. Se antes o cliente sempre tinha razão, hoje nós podemos dizer que ele é a razão. E aí vai falando ali, sedução, ganância. Está ali em cima. Sedução, ganância, falta de ética, falta de confiança, desonestidade, trairagem, resultados a qualquer custo, gato por lebre, que é enganação, disputa de poder, politicagem. Eu só queria dar esse exemplo aqui, irmãos, do que aquilo que Jesus estava falando. Pode tirar da tela, depois eu compartilho com os irmãos. Aquilo que Jesus estava ensinando para os seus discípulos, há cerca de 2000 anos atrás, é uma realidade que nós, enquanto corpo de Cristo, isso tem que estar no nosso sangue, na nossa base. Na nossa base, o amor, o cuidado, o zelo pelas pessoas, a relevância que nós temos que dar uns para os outros. A pergunta que nós temos que fazer é: quem quer se tornar importante no reino? Isso tem que ser um desejo do nosso coração, irmão, ser importante no reino. Mas ser importante no reino significa servir a todos. E é isso que nós precisamos entender. E eu só queria citar aqui três aspectos do serviço no reino, que eu citei de manhã e vou repetir agora. 3 aspectos do serviço no reino. E o serviço é isso mesmo, irmãos, é abençoar uns aos outros. Mas 3 aspectos do serviço. O primeiro: servir é uma revelação do Pai ao coração dos filhos. Servir no reino é uma revelação do coração do Pai ao coração do Filho. Servir no reino é uma questão de coração para coração. Servir no reino é encontrar o nosso propósito e fluir a partir dele. Isaías 6, capítulo 8, e eu falei bastante de Isaías na terça-feira, não vou repetir aqui, mas só para a gente entender o que acontece no secreto. Isaías 6, 8, a Bíblia diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor e que foi uma bênção. Irmãos, todas as vezes que nós temos um encontro real na presença do Pai, todas as vezes que o Espírito Santo fala ao nosso coração, invariavelmente, isso gera uma responsabilidade em nós. A paixão do coração de Deus desce para o nosso coração. Não tem como a gente viver no Espírito, não tem como nós sermos pessoas espirituais, não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo. Na verdade até tem, não ouvir a sua voz, mas não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo e não sentir queimando no nosso coração a paixão que queima no coração de Deus, pelo qual Ele enviou o seu Filho. O que a Bíblia diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amor de tal maneira, ele desce para o nosso coração. E a gente fala: o meu amor pelas pessoas tem que ser um amor de tal maneira. A minha paixão pelas pessoas tem que ser uma paixão de tal maneira. Não é possível que eu pense mais, que eu ore mais para ter um crescimento na minha carreira do que para que o Senhor salve pessoas, salve almas. Não é possível eu buscar ter um nome mais relevante do que buscar ganhar pessoas para Jesus. Com sabedoria, com prudência. Tem pessoas que, se você falar vamos para a igreja, a pessoa não vai querer ir nunca. Então você vai ganhando o coração daquelas pessoas, mostrando os princípios de Cristo, mostrando quem Jesus era. E Jesus, ele nunca se intitulou como evangélico, e Jesus nunca fundou uma religião, porque Jesus começou uma igreja, porque Jesus falava de transformação de vida, de transformação de caráter. É impossível a paixão do coração de Deus queimar no nosso coração e isso não desembocar em alguma pessoa de alguma maneira. Servir, irmãos, é uma capacitação que vem pelo Espírito Santo, é de coração para coração. Tem pessoas que nascem com o dom de serviço. Mas para quem não nasce com esse dom, a paixão que move o nosso coração são almas, são pessoas sendo abençoadas. São pessoas sendo alcançadas por Jesus.
Somente pelo Espírito Santo nós somos habilitados a abençoar pessoas, a encorajar, a animar, confortar as pessoas. E tem um lugar específico, irmãos, onde nós temos esse encontro, no secreto, na presença de Deus. Como eu falei, esses momentos de adoração, às vezes nós somos constrangidos a orar por alguém. Quem já passou aqui uma noite inteira orando só por uma pessoa? Esse Ed aqui me dá um trabalho na oração, irmãos. E eu sei que eu também dou trabalho para muitas pessoas. Eu sei que já teve pessoas que o Espírito Santo inclinou o coração para ficar uma noite inteira orando pela minha vida, por misericórdia, por compaixão. Essa semana eu ouvi uma frase do Bill Johnson muito interessante: a empatia nos faz entender o lugar das pessoas, mas a compaixão, a empatia nos faz entender o cativeiro das pessoas, mas a compaixão nos leva a tirar a pessoa desse cativeiro. O nosso coração ele só é tomado de compaixão quando nós estamos intensamente na presença do Pai. No secreto, no lugar de adoração, no lugar onde o Espírito Santo fala no nosso coração. Eu vejo muitas pessoas falando por aí que Deus falou. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque Deus fala. Mas a forma que eu filtro a minha emoção daquilo que Deus fala é a palavra de Deus. E eu não entendo que Deus fala comigo mais sobre a minha vida financeira, a minha vida profissional, do que fala comigo mais do que sobre pessoas. Do que sobre cuidado, do que sobre amor. Do motivo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo. Jesus veio ao mundo por mim e por você. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Jesus veio ao mundo para olhar por aqueles que eu e você não estamos olhando, que nós não estávamos olhando. Hoje sim, nós estamos olhando que a gente tem uma outra consciência. Ainda que seja em oração, ainda que seja distante, independente da forma que for. Mas não tem como a gente não se importar. Não tem como a gente se importar com a igreja sendo perseguida mundo afora, com os irmãos que estão padecendo do nosso lado. Eu disse aqui, irmãos, que o secreto revela o propósito. Nós precisamos nos mover por propósito. Porque somente com um elevado senso de propósito nós passamos a abrir mão do nosso conforto para servir alguém. Tudo que for diferente disso, como dinheiro, fama, reconhecimento e etc., não será duradouro e não se sustentará. Se não tiver um propósito, irmãos, as coisas vão ficando pelo caminho. Hoje eu passei a tarde inteira em reunião, queria até descansar um pouco, não consegui. Daqui a pouco vou chegar em casa, deve ter algumas reuniões. Não é por dinheiro, irmãos, não estou ganhando nada, porque existe um propósito. Quando você ora pelo irmão, você não espera nada. Você não espera reconhecimento, você não espera dinheiro, você não espera fama. Quando a gente ministra a palavra de Deus, a gente não espera seguidores, a gente não espera visualização. Se a gente buscasse essas coisas, irmãos, existia um outro modo, existia uma outra técnica. Que sinceramente nós não importamos muito com alguns tipos de técnica. Porque nós estamos verdadeiramente interessados, irmãos, em encorajar, edificar e consolar a igreja. Através de um propósito. As pessoas que se movem por propósito são capazes de se comprometer profundamente com as causas. Eu falei de manhã e eu repito. Eu tenho orado para me tornar um ativista cristão. Um ativista. A gente é ativista por tantas coisas, irmãos. A gente faz tanta festa na Copa do Mundo. E não é pecado não, é uma coisa natural. A gente faz tanto auê durante as eleições, defendendo a nossa causa e o nosso ponto de vista. Eu creio numa igreja, irmãos, que vai defender com o mesmo rigor, com a mesma intensidade, com a mesma extravagância o Evangelho. Eu defendo, irmãos, com essa mesma intensidade, a palavra, o Evangelho, a família, o trabalho, o estudo, tudo que é bom. Aquilo que Paulo fala, o que é bom, o que é louvável, o que tem alguma fama, o que tem algum valor. Eu não sei você, mas eu já perdi pessoas próximas, amigos queridos, para o pecado. Porque entraram em uma vida que depois não conseguiram sair. E às vezes a gente está vendo as pessoas indo por esse caminho e nós temos a resposta. E nós somos a resposta através da palavra. Então eu encorajo você a ser um ativista chato. Sobre o reino de Deus. Libera a palavra no seu status. Libera a palavra no grupo da família. No grupo da zoeira, no grupo do que for. Libera a palavra. Mande um conselho e fale com alguém. No meio das situações mais inesperadas, converse com alguém sobre o reino, sobre a palavra. Seja insistente. Paulo falou, insista em tempo e fora de tempo. Seja você aquela pessoa que todo mundo olha e fala, olha o crente aí que só quer saber de Deus e da igreja e dessas coisas. Porque é isso que vai gerar transformação na minha e na sua vida. Foi dessa forma que nós chegamos até aqui, porque algum dia alguém insistiu.
Talvez é isso que está faltando, irmãos, para começar a equilibrar um pouco a balança para o lado do reino, pessoas ativistas. Irmãos, as pessoas estão militando aí por cada coisa. E nós que militamos, como Paulo diz, nós que estamos militando por uma causa nobre, nós que estamos correndo uma carreira digna, às vezes a gente se esconde atrás de uma situação. Quantos de nós deixamos todo mundo falar e nós que temos a resposta, nos omitimos a trazer a luz da verdade, a luz das Escrituras para as pessoas? Quantos de nós nos portamos como último a falar por causa daquilo que nós vimos aqui naquela tabela, a autocomiseração? Porque a gente esqueceu do que nós carregamos, de quem nós carregamos e da nossa identidade em Cristo Jesus. E a gente fala, Ismael, eu sou tão pequeno. Mas e aquele que habita em você? Qual é o tamanho daquele que habita em você? Qual é o tamanho da autoridade que Jesus liberou sobre a sua vida na cruz? Você tem noção do poder, da potência que é um versículo, uma oração que você libera? No mundo espiritual. Você tem noção do impacto daquilo que você carrega no mundo espiritual? Eu vou continuar aqui. Todas as pessoas que se movem por propósito são capazes de se comprometer profundamente. Irmão, sabe por quê? O pastor falou ali para mim, Ismael, libera tudo que o Senhor colocar no teu coração. Você sabe por que vai ser um pouco até longo aqui, intenso? Porque nós não podemos continuar sendo rasos. A igreja de Cristo não pode ser rasa. Nós temos que ser profundos. Porque a profundidade gera raiz, a profundidade gera consistência, a profundidade estrutura a vida de uma pessoa. A obra de Cristo na nossa vida, para que nós vivamos a plenitude dessa obra, nós temos que ter um fruto do Espírito chamado longanimidade. Nenhum mundo tomado pelo imediatismo. As coisas boas, as coisas que têm valor na nossa vida não são construídas do dia para a noite. Existe todo um processo para nós vivermos o de repente de Deus na nossa vida. Existe todo um trabalhar. Assim foi com José, assim foi com Davi, assim foi com Jacó, assim foi com os patriarcas, com os profetas, com os reis, assim foi com todos. Até mesmo Jesus. Jesus ficou 30 anos sem ninguém conhecê-lo. Para depois, em 3 anos, ele mudar a história da humanidade. Através da revelação do poder que estava nele. E o Pai trabalhando ali. A Bíblia diz em Lucas que o menino Jesus crescia em graça e conhecimento. Ele foi crescendo em graça e conhecimento. Até o Pai liberar tudo que estava nele. Então nós precisamos estar completamente, profundamente comprometidos com a causa. E eu vou ser bem sincero aqui, transparente, irmãos. A causa não é uma placa de igreja. A causa não é uma situação pequena. A causa é aquilo ali, ó, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Se você está comprometido com esta causa, de viver uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos, vai ser indiferente para você a visibilidade que você vai ter. Você não vai dar mínima para ter nenhum tipo de visibilidade. Você vai querer edificar o corpo de Cristo. Você sabe aonde isso vai tomar o seu coração e vai incendiar a sua vida? No seu secreto. Alguns anos atrás, eu disse aqui de manhã e vou falar de novo. Eu orava ao Senhor, crendo que Deus tinha um plano. Quem queria que Deus tenha um plano para o Brasil? Irmãos, a nossa história não pode ser um acaso. A história da nossa nação não pode ser um acaso. Mais do que nunca, a história da nossa nação caiu na mão da igreja. Se a igreja não tiver uma resposta, se a igreja não entender que tem a resposta, ninguém mais vai ter a resposta. Então a minha oração foi, Senhor, se o Senhor tem um plano para a nossa nação, eu quero ser parte desse plano. Me envolve na sua história para a minha cidade. Me envolve na sua história para a minha cidade. Me envolve nos teus planos para a nossa nação. Quando você começar a orar assim, ainda que você ache que você é um pobre coitado e que não tem o propósito e que não consegue visualizar, quando você coloca, Senhor, me coloca nos teus planos, o Senhor começa a liberar sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor está à procura dos tais, os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai está à procura desses adoradores. E Ele vai liberando sobre a sua vida cada dia mais. No serviço, a prioridade não é a nossa vontade, é o propósito. A gente precisa entender que a nossa vontade, ela precisa cada dia mais morrer. Nós precisamos cada dia mais morrer para nós mesmos e viver o propósito. Se eu estivesse vivendo pela minha vontade, eu não estaria aqui. E talvez você também não estaria aqui. Nesse dia, eu louvo a Deus pelos dons de Deus na nossa vida. Nesse dia, eu louvo a Deus pelos dias que o Espírito Santo calou a nossa boca. Que o Espírito Santo falou, fica quieto. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Nessa luta você não tem que pelejar. Deixa que eu sou aquele que faço na sua vida. A sua história está nas minhas mãos. Eu ainda tenho controle de todas as coisas. Eu agradeço a Deus nesse dia pelos desaforos, pelas incoerências, pelas malignidades, até dizendo assim, que eu já ouvi na minha vida. E que nesse momento a gente teve que matar a nossa carne, o nosso orgulho, a nossa vontade, matar o nosso ego, matar os nossos títulos, as nossas posições, para nos submeter a um propósito, porque o propósito tem que falar mais alto. A visão de quem nós somos em Cristo tem que falar mais alto. Quantas pessoas nós não vemos sabotando a sua história, porque não consegue passar um zíper na boca? Mansidão, no momento que tem que ser manso, o fruto do Espírito. Às vezes levar alguns desaforos para casa, porque eu particularmente amo os milagres. Pedro disse no dia do Pentecostes que nós veríamos maravilhas no céu e sinais na terra. Paulo disse também que os gregos buscavam sabedoria, os judeus buscavam sinais, e o evangelho de Cristo é sabedoria para o grego e sinais para os judeus, poder de Deus para os judeus. O evangelho de Cristo é sabedoria e sinais e poder. Mas da mesma forma que nós amamos viver os milagres, nós temos que amar viver o sermão da montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ensinando. No capítulo 5, no sermão do monte, ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados humildes, bem-aventurados pequeninos, bem-aventurados sois vós, quando sofrerem todo tipo de injúria pelo meu nome, porque antes de vocês passaram os profetas. No capítulo 6 ele também continua falando do sermão do monte, ele ensina a orar. Ore ao Pai que está no céu. Se você tem algum problema, vai para o secreto, vai para o seu quarto. Se você tem suas lutas, as suas frustrações, os seus desesperos, ora para o seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que está no secreto vai te recompensar diante dos homens. Enquanto você coloca as suas lutas diante dos homens, o teu Pai que está no secreto te esperando, não tem nada para liberar sobre a sua vida. Mas quando você inverte a ordem, e deixa a exposição e vai para o secreto, o Pai vai liberar todas as coisas sobre a sua vida, e o Pai que te viu no secreto, Ele vai te honrar e vai te expor diante dos homens. Essa é a ordem do reino, e essa é a ordem que nós temos que seguir. E Jesus continua ensinando sobre a oração. E depois no capítulo 7, ainda no capítulo 6, Jesus começa a falar de Mateus, Lucas, Jesus começa a falar coisas. Ele fala assim, olha, se o teu inimigo te coloca para andar 1 quilômetro, ande 2. Perdoe os teus ofensores, dá a outra face. Se alguém te pedir emprestado, libera com generosidade. E por aí ele vai falando depois no capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados. Então, irmãos, andar com Cristo requer uma vida de sentar no monte, ouvir o sermão do monte e aplicar na nossa vida todos os dias. Passar pelas situações glorificando o nome do Senhor, se gloriando nas tribulações. Quando nós colocamos o propósito na frente, toda a nossa mentalidade muda. Toda a nossa mentalidade muda quando nós colocamos o propósito na frente. Quando nós colocamos o propósito na frente, não importa se a responsabilidade era minha, se era do irmão A, se era do irmão B, se existe uma necessidade, eu vou me colocar lá para fazer. Não é assim no trabalho, irmãos? Quem veste a camisa da empresa? Quando vê uma máquina quebrada, uma coisa quebrada e pode arrumar, ainda que não é sua responsabilidade, vai lá e arruma. E tem os abençoados que falam, eu não faço isso não é minha responsabilidade. Aquilo que vai ser liberado sobre a sua vida estaria bem limitado do que Deus poderia liberar. Agora, quando você vive o propósito, e como eu falei, o propósito, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando os discípulos. E eu não estou lendo isso, irmãos, porque é a visão da comunidade da graça, tá? É porque é a forma que eu vejo a igreja primitiva e é porque é a forma que eu vejo a igreja de Cristo. Pode ter uma frase, pode ter uma expressão melhor. Mas se a gente não entender que a gente precisa viver o amor de Cristo. Já vou falar aqui do amor já. Nós só conseguimos servir quando estamos comprometidos com a causa. Muitas pessoas gostam de Jesus, dos seus milagres, mas não conseguem se comprometer com a causa, porque não estão próximas o suficiente. Tem muitos motivos que nos levam a não nos comprometer com a causa. Pode ser a indiferença, pode ser o medo do que as pessoas vão dizer, pode ser qualquer situação. Mas hoje eu creio que o Senhor vai nos levar a dar um passo de fé, nos comprometendo completamente com essa causa. Eu falei de 3 pontos sobre o serviço. O primeiro é que o serviço é uma revelação do coração de Deus. Quem não tem intimidade, comunhão com Deus, provavelmente não vai conseguir servir. Pode até servir um pouquinho ali no embalo que está indo todo mundo, a célula foi, os irmãos foram, mas vai ser limitado.
No dia que está lá servindo e é injuriado, no dia que está lá servindo e é humilhado, no dia que está lá servindo e é contrariado, acabou. Porque a motivação ela não estava 100%, não era perene. A motivação não era profunda. Mas o Senhor quer nos levar para uma motivação profunda. Porque quando nós somos profundamente motivados a viver o amor de Cristo, a viver como uma igreja família, nada pode nos parar. Nem as perseguições, e nem as tribulações, e nem os desaforos, e nem as calúnias, e nem qualquer outra situação. Porque a gente começa a ver, irmãos, a situação pequena demais para quem nós somos. Pequena demais para o Cristo que habita em nós. Eu citei alguns exemplos e sempre cito uns exemplos. Quantas vezes eu não estava servindo aqui na porta, no estacionamento, em algum lugar? Ouvi umas palavras aí de desaforo. Ismael, mas isso não vai te paralisar, isso não vai te desmotivar, isso não vai te desanimar. Irmãos, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei o Deus que eu conheço, o Deus da minha salvação. Para. Não coloco em jogo a minha salvação por situações pequenas, humanas. Todos nós aqui somos humanos. Tem alguém aqui que não é humano? Se todos nós aqui somos humanos, em algum momento eu posso te ofender, você pode me ofender, às vezes até sem querer. Se o teu irmão te ofendeu, quem sabe ele não estava no mau dia. Libera amor, libera compaixão, tenha misericórdia. Abençoe a vida dele. Você acha que eu vou parar a minha vida, o meu evangelho, o meu propósito, aquilo que Deus tem para liberar na minha vida e através de mim? Aquilo que eu estou construindo no reino? Você acha que eu vou trocar o meu galardão porque alguém falou que eu não sabia dirigir? De vez em quando a gente dá umas barbeiradas. Mas se eu quebrar, eu pago também. Está tudo certo. E a vida precisa continuar, irmãos, no nosso dia a dia como cristãos, como a igreja de Cristo. Quando nós colocamos o propósito em primeiro lugar, a forma que nós falamos com as pessoas mudam. Porque a forma que eu vou falar com uma pessoa não é para mostrar o quanto eu sei, não é para mostrar que eu tenho razão. A forma que eu vou falar com as pessoas é para edificar o corpo de Cristo. Tem situações que eu nem falo porque não vai edificar. Se o que eu vou falar não é para aquilo ali, para viver o amor de Cristo, para mostrar o amor de Cristo, para alcançar o próximo e formar discípulos, tem situações que a gente nem precisa falar, tem situações que a gente nem precisa fazer. Quando você coloca com propósito em primeiro lugar, a forma que você vê o mundo muda. Você se sente muito mais relevante. Você começa a ver a importância de Cristo em você. Então, servir é uma expressão de amor. Esse é o segundo tópico. Servir é uma expressão de amor. Servir o ato de serviço é um ato de amor. Gênesis 29:20, a Bíblia diz: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que ele amava. O amor é a força mais, é o ato mais forte, é o sentimento mais forte, é a motivação mais forte que nós temos. Tudo aquilo que nós fazemos por amor, nós fazemos com intensidade, nós fazemos com alegria, nós fazemos com graça. A gente corre e não se cansa, a gente anda e não se fadiga, a gente voa com as águias, a gente voa como águias, porque nós fazemos por amor. Então deixa o amor de Deus tomar o seu coração por completo, e você vai para a sua célula de uma forma diferente, e você vai servir nos ministérios de uma forma diferente. O que ama serve, o amor é o que o amor faz. O amor pela noiva nos leva a servir incansavelmente. Eu acho que o que eu tenho feito pela noiva de Cristo é muito pouco, diante do que Deus fez por mim. Tenho buscado formas de aumentar ainda mais a intensidade, porque o meu coração queima de amor pelas pessoas. A minha oração, que tem me incomodado muito nesses dias, eu estou ganhando poucas pessoas para Jesus. Não importa quantos seguidores eu tenho no Instagram, 10 ou 12, minhas 2 filhas, meu cunhado, minha esposa e os irmãos da igreja aqui que me honram. A minha oração, que tem me incomodado, eu tenho ganhado poucas pessoas para Jesus. Eu tenho orado muito, falado muito, pedido muito, conversado muito com as pessoas, não estou conseguindo finalizar. E eu tenho falado: Jesus, se o meu ministério, se o meu chamado não é necessariamente de evangelista, e se eu não estou ganhando pessoas por esse motivo, começa a transicionar então. Porque o meu discurso tem que desembocar em pessoas, tem que representar. Existe um louvor, irmãos, que eu gosto, que eu vou cantar só uma frase. Aquele louvor: eis-me aqui, conduzido de amor.
Lembra desse louvor? Faz de mim um grande pescador de almas para ti, Senhor. O mundo é um mar enganador, vazio e sem cor. Mas se tua palavra eu lançar, meu barco pode transbordar de vidas para o teu. Eu tenho sonhado com um barco transbordando de pessoas, irmãos. E é por isso que eu tenho orado nesses dias. Senhor, se o Senhor me der uma casa melhor, eu vou ser grato, mas eu não preciso. Não preciso de promoções no trabalho, não preciso de um carro melhor. Eu preciso de pessoas. Eu preciso de um barquinho transbordando de vidas. De vidas. O meu coração foi tocado por amor, irmãos. E as pessoas para mim, quando eu era mais jovem, não, tá? Quando eu era mais jovem, as coisas naturais eram mais importantes. Hoje as pessoas são mais importantes para mim. E eu tenho orado por esse motivo, e a minha oração é que essa mesma paixão tome toda a igreja de Cristo. Que a gente fique inconformado. Que a gente ore ao Senhor perguntando o que eu estou fazendo de errado. Que as pessoas que estão ao meu redor. E eu tenho orado e falado, Jesus, eu estou pregando tanto. E as pessoas não estão se convertendo? Será que está faltando unção, graça? O amor precisa ser o elo mais importante. Nós, como igreja de Cristo, precisamos nos preocupar completamente em saquear o inferno. Se a paixão que move o coração de Deus não incendiar por completo a nossa mente, o nosso coração e as nossas paixões, a gente precisa avaliar se aquilo que nós estamos buscando está na direção correta. Porque todo o resto é passageiro, não é duradouro. O amor pela noiva nos leva a servir incansavelmente. Se eu tiver que dobrar tudo aquilo que eu estou fazendo, eu vou dobrar. No próximo ano, eu não gosto de internet, irmãos. Só gosto de internet para estudar. Mas no próximo ano, o Senhor está me levando a ser um ativista na internet. Eu vou arrumar uma rede social. Tacar fogo no Instagram. Em palavra, em mensagem. Porque as pessoas estão lá falando de tudo que é bobeira. E de tudo que é importante também. Mas é secular, não vai para a eternidade. E nós que temos uma mensagem de vida, testemunhos para contar, como é que pode a gente não estar contando em todos os lugares? E nós estamos falando de transformação, de uma nova vida, de salvação. Somente a partir desse profundo e real amor pela noiva de Cristo, nós somos levados a servir. Eu concordo, irmãos, que servir é muito difícil se a gente não flui em amor. Se a gente flui em amor, nós vamos falar, tudo que eu faço é muito pouco. Não tem preço ver uma família transformada como nós vimos aqui hoje, através de uma cura sobrenatural. Não tem preço nós vermos uma pessoa que estava condenada em vícios, em amarguras, em desilusões, tendo a sua vida completamente transformada. Só nós temos essa mensagem. Só a igreja de Cristo tem essa mensagem. Só as palavras que saem dos seus lábios podem transformar uma vida. Em João, primeira carta de João 4, do 18 ao 20. Essa é uma das referências que eu quero ler com você. É impossível amarmos Jesus e não amarmos a igreja. Isso aqui foi João que falou, tá? Depois a gente acerta com ele. Primeira carta de João 4, do 18 ao 20, eu vou ler aqui rapidamente. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu tenho essa consciência, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém. O amor não é a sublimidade do Ismael. O meu amor foi o amor de Cristo que me alcançou e que me encontrou. Ele me amou, Ele me envolveu, eu tive encontro com a sua presença, e na sua presença eu fui tomado por uma compaixão, por um amor sobrenatural. O amor que está nos nossos corações é um amor sobrenatural. Eu amo a Deus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem vê? Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. É impossível nós falarmos que amamos a Deus e odiamos as pessoas. Independente da forma de pensar, independente da mentalidade, independente de qualquer situação. No fundo, nós temos que entender que Jesus Cristo morreu por aquela pessoa, assim como morreu por nós. O nosso desejo é aquilo que está em Ezequiel, que todos vivam, como diz a palavra do Senhor, né? O desejo do Senhor é que todos vivam, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e alcancem a salvação.
Nós precisamos amar as pessoas como Jacó amou a Raquel, pois foi assim que Cristo amou a igreja. Nós conhecemos a história. Jacó trabalhou por 7 anos para alcançar o objetivo. Eu sei que tem pessoas aqui, tem pais que já trabalhou mais de 7 anos em jejum e em oração para ver o seu filho salvo. E eu quero dizer para você, se você precisar trabalhar mais 7 anos, trabalhe mais 7 anos pela salvação da sua casa, porque vai valer a pena. Trabalhe mais 7 anos para ver a sua família abençoada. Trabalhe mais 7 anos para ver o reino de Deus avançando, porque vai valer a pena. Dobre a carga de trabalho se for necessário, porque vai valer a pena. 1 Coríntios 13, aonde fala ali a respeito do amor. Também vou ler aqui rapidamente. Do 4 ao 8. O amor é paciente, o amor é bondoso. Às vezes nós estamos numa neura de impaciência e tudo que está faltando é amor. Às vezes nós nos deparamos com situações de falta de bondade, de falta de generosidade, tudo que está faltando é amor. O amor não inveja. O amor não se vangloria. Eu já senti inveja em alguns momentos. E eu falei, Jesus, tira isso do meu coração. E eu declarei, a inveja não povoa o meu coração e eu repreendo no nome de Jesus. E o Senhor nos aperfeiçoou no amor. Não se orgulha. O amor não maltrata. Não procura os seus interesses. Eu li aqui aquela tabela no começo. E eu falei que nós, como igreja de Cristo, nós temos que dar aula sobre aqueles assuntos. Eu estive na sexta-feira, anteontem, em uma reunião onde um dos palestrantes foi o CEO da C&A. Ele não é cristão, aparentemente, mas ele falou, uma das regras que a gente tem no grupo aqui, é que se um líder maltratar um funcionário, imediatamente ele é demitido. O mundo entendeu que maltratar não funciona. Nós, como igreja de Cristo, a gente tem que dar aula em tratar bem os irmãos, uns aos outros. A gente tem que dar aula em honrar as pessoas, em honrar uns aos outros, porque nós somos tomados pelo amor verdadeiro, pelo amor sublime, pelo amor de Cristo. Esse amor que não maltrata, que não procura os seus interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu acho que um dos amores que mais se parece com esse aqui é o amor de uma mãe. Que o seu filho pode não seguir os seus conselhos, tomar decisões erradas, mas ela continua orando, buscando, perseverando, insistindo, se for preciso visitando num presídio, se for preciso visitando no hospital, continua cuidando, e as pessoas falam que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Na nossa mãe a gente pode ver um reflexo desse amor, esse amor que tudo espera, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Vocês lembram que eu falei que no Evangelho não tem como a gente ser superficial? Porque se a gente for superficial, a gente não vai conseguir suportar todas as coisas. Se a gente não amar profundamente as pessoas, apesar das pessoas, apesar da sua humanidade, se a gente não amar profundamente, a gente não vai conseguir crer, nem suportar, nem esperar e nem ajudar, e a gente vai querer que todo mundo vá para o espaço. Esse é o amor que o Senhor quer tomar completamente os nossos corações, do qual nós precisamos amar as pessoas, do qual o próprio Jacó amou a Raquel e passou aquele tempo inteiro esperando e trabalhando. Quando o amor verdadeiro é intenso, nós não desistimos facilmente. As lutas, os conflitos, as leves e momentâneas tribulações não nos desanimam, porque é um amor real queimando no nosso peito. Não pergunte para mim, que eu não consigo explicar também o amor de Deus sobre as nossas vidas e o amor que o Espírito Santo derrama no nosso coração. Para mim não faz sentido nenhum a gente amar uma pessoa que não merece. Mas quando o Espírito Santo derrama isso no nosso coração, a gente ora por aquela pessoa incansavelmente. E busca pela salvação, e jejua, e ministra, e libera uma palavra, e a gente continua insistindo, 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 e a gente insiste até a volta de Jesus. Para que haja salvação, para que haja arrependimento, para que haja transformação de vida, porque nós fomos transformados e nós cremos nessa transformação. Quem ama a noiva, cuida da noiva. Você pode falar para o irmão que está do seu lado, quem ama a noiva, cuida da noiva. Quem ama pessoas, cuida de pessoas. Quem ama os filhos, cuida dos filhos. Quem ama os irmãos, cuida dos irmãos. Quem ama Cristo, cuida daquilo que Ele ama. O amor, irmãos. Então eu falei aqui também que o amor é revelado nos nossos corações a partir do propósito. Quem não tem um propósito firme, segue aquele propósito ali. Ó. Existem alguns versículos na Bíblia que falam a respeito de paz no nosso coração.
Para mim tem dois caminhos para paz que eu sempre uso na minha vida. O primeiro caminho para paz que eu uso no meu dia a dia, Filipenses capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes em tudo as suas necessidades sejam conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas. E a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. A primeira coisa que me dá paz quando eu tenho algum problema é não ficar ansioso e entregar nas mãos do Senhor através das orações. Use essa receita na sua casa quando você estiver ansioso por qualquer situação, preocupado. O primeiro caminho da paz é a gente não se deixar ser tomado por ansiedade, que são as preocupações das coisas da terra, mas a gente entregar tudo nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro caminho da paz. O primeiro versículo de paz que eu uso muito no meu dia a dia, e isso mantém uma paz, isso me dá uma serenidade, parece que eu estou meio calmante. Isaías 26, 3. O Senhor conservará em perfeita paz o homem que tem firmeza de propósito, porque o seu coração está confiante no Senhor. Você quer ter uma vida de paz, tenha firmeza de propósito. Firmeza de propósito é bem simples, é você saber quem você é, para onde você está indo e nada te tirar dessa posição. Tenha firmeza de propósito. Nós estamos virando o ano agora. Pega janeiro, final de ano é janeiro. Formule os seus planos, as suas metas. Consagre ao Senhor e seja fiel até o final do ano nessas metas, nesses objetivos. Não se desvie deles. E você vai ver uma paz enchendo o seu coração completamente. Fuja das oportunidades. Se mantenha fiel àquilo que você consagrou ao Senhor. Fuja das ilusões. Não caia no risco das ilusões. Não caia nas distrações das ilusões. Fuja das distrações. Mantenha a firmeza no seu coração. E você vai ver o que o Senhor vai guardar o seu coração em paz. Você vai encerrar o seu ano e falar: Jesus, que ano maravilhoso. O circo pegou fogo, mas na minha vida esse ano foi uma bênção. O Senhor guardou meu coração em paz, porque eu tive firmeza de propósito. Então, firmeza de propósito, para você que está anotando, é saber quem você é, para onde você está indo, e não se abalar por nada dessa direção. A Bíblia diz em Salmo 125 que os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Se você espera no Senhor, você não se abala por nada. E você se mantém firme naquilo que você consagrou ao Senhor. A minha Bíblia diz: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. E assim nós vamos indo, e o Senhor vai conservar em paz. O serviço ele é prático, irmãos. João capítulo 17, verso 4. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Como eu disse em uma das minhas orações: Senhor, eu quero viver a minha vida para a tua glória. E a forma que nós vivemos a nossa vida para a glória do Pai é completando aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Indo até o fim, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Sendo inabaláveis sobre qualquer situação. É assim no trabalho, é assim na família, é assim nos propósitos, é assim na igreja, é assim em todo lugar. E o Senhor vai te honrar nestes lugares. Aqueles que fazem a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste, disse Jesus. Porque eu estou falando aqui que o serviço ele é prático. O serviço é pegar e fazer. O serviço ele abençoa, ele protege, ele transforma. Tanto quem está servindo quanto quem é servido. No serviço, quem trabalha também é trabalhado. Se você está em movimento, se você está servindo, o Senhor também está fazendo na sua vida. O Senhor ele está te vendo. Se Deus te abençoa quando você faz a uma pessoa secular, imagine o quanto Ele não vai abençoar quando você faz para sua noiva, para os seus filhos. Servir não é o que alguém pode fazer por você, mas é o que você pode fazer por alguém, a partir do Cristo que habita em você. Servir não é o que alguém pode fazer por você, é o que você pode fazer por alguém. Todos nós temos algo para liberar sobre a vida de alguém. Todos nós, cada um de nós, até mesmo crianças. Até mesmo as crianças. Todos nós temos algo de Deus para liberar sobre a vida de alguém. Porque quem vive procurando o que alguém pode fazer por si, nunca vai experimentar a plenitude do que Deus já liberou. Lembra que eu falei que o propósito muda a nossa mentalidade? A gente tem que parar de ir nos lugares e ir atrás das pessoas. O que alguém pode fazer por mim? Qual a vantagem? Vocês lembram que eu li aqui, 1 Coríntios 13, que o amor não visa os seus interesses? A gente tem que mudar a mentalidade. O que eu ganho com isso? Qual a vantagem que eu vou ter com isso? E a gente tem que mudar a mentalidade. Como que eu vou abençoar? Como que eu vou servir? Como que a minha vida vai ser um canal do céu para a terra? Pode parecer pretensão, irmãos. Não é pretensão, é identidade. É saber o Cristo que habita em você, porque tudo vem dele. E não fica nada para nós. É tudo dele, por ele e para ele. Mas você precisa onde você passar. Você quer começar a viver uma mudança no seu local de trabalho, na sua escola, começa a falar: como que eu posso abençoar alguém? Como que eu posso ajudar alguém?
E as pessoas ali, invariavelmente, vão começar a te ver. E vão começar a depositar algumas fichas a mais em você. Não visando somente o seu interesse, mas visando o interesse dos outros. Pensando todos os dias, o que eu posso fazer para alguém? Nós estamos vivendo num dia, num tempo, numa época, numa estação, que nós temos que falar, como que eu posso abençoar esse país? Até porque, em um contexto macro, está todo mundo querendo tirar vantagem. Se a igreja de Cristo não se posicionar como aquela que vai abençoar, quem vai fazê-lo, senão nós? Se não começar comigo. Eu não vou nem falar com você, precisa começar comigo. Os meus pensamentos são esses, como que eu posso abençoar? Como que eu posso servir? Ismael, hoje você pode servir tocando guitarra, não vai dar certo. Mas se for servir arrumando as cadeiras, limpando o chão, lavando uma louça, tudo isso eu sei fazer. Se for servir ministrando a palavra, eu sei fazer. Se for servir no estacionamento, eu sei fazer. O ponto, a pergunta é, aonde eu vou servir a noiva de Cristo? Aonde eu vou ser alguém na vida de alguém? Aonde eu vou abençoar uma pessoa? E é interessante, irmãos, que quando você começa a abençoar as pessoas nas coisas insignificantes, o Senhor começa a subir o seu nível para você abençoar as pessoas em coisas indizíveis. Indizíveis e coisas indescritíveis. O Senhor aumenta demais o seu nível para você abençoar pessoas. Você quer receber um dom na sua vida, uma revelação, você quer ver o céu aberto e anjos descendo e subindo, começa a servir as pessoas. Com uma vida prática, dando uma carona, orando por alguém, liberando uma palavra, dando um conselho, gastando tempo com as pessoas, investindo tempo com as pessoas. Você vai ver o sobrenatural que você vai viver na sua vida. O Senhor vai começar a revelar os segredos dele, porque os segredos dele são para os íntimos. Então, nós mudamos a mentalidade, nós não vivemos pensando o que as pessoas podem fazer por nós, mas o que nós podemos fazer pelas pessoas. Ismael, mas eu não consigo fazer nem por mim. Eu tenho tão pouco que eu não consigo fazer nem por mim. Se você pensa isso, irmãos, eu quero te dar um conselho que eu precisei fazer em um determinado momento da minha vida. Ora, aquele versículo de Provérbios que fala que quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, diz assim, entregue os teus caminhos ao Senhor e Ele endireitará as tuas veredas. Eu sei que tem pessoas que vêm num contexto que está com uma vida tão desorganizada, espiritualmente, emocionalmente, que não enxerga uma possibilidade de abençoar alguém. Ore ao Senhor de forma direcional. Fala, Senhor, alinha a minha vida, alinha a minha história que eu quero abençoar pessoas. Você vai ver o Senhor colocando todas as coisas em ordem na sua vida, todas as coisas. Seus relacionamentos, seu casamento, a sua família, a sua vida financeira. O Senhor vem organizando todas as coisas. Até alguns mimos Ele vem liberando. E quando você ora, Senhor, acerta a minha vida que eu quero abençoar alguém. Jesus serviu de forma prática, até lavou os pés dos seus discípulos. Moisés serviu de forma prática, Josué serviu de forma prática. O mundo não valoriza o discurso, irmãos, o mundo valoriza o resultado. E a Bíblia diz, pelos frutos se conhece a árvore. Posso falar uma coisa no fim do dia? A pompa não tem valor nenhum. No fim do dia, todas as pessoas fogem daqueles que têm muita pompa e correm para aquele que tem muito resultado. É uma dura realidade, irmãos, mas é assim que funciona. E a pergunta que nós temos que fazer, quais são os frutos dos nossos atos de serviço? Quem nós estamos abençoando, inspirando, influenciando e servindo? A quem nós estamos fazendo essas coisas? As pessoas não vão nos respeitar ou nos honrar por aquilo que nós carregamos. Só na igreja que se reivindica isso. As pessoas vão nos honrar por aquilo que nós fazemos com o que carregamos. Você pode não carregar muita coisa, mas se aquilo desembocar na vida de alguém, você vai ser tremendamente abençoado. Você vai ser tremendamente considerado, porque está desembocando, porque está surtindo efeito, e o Senhor honra, irmãos, porque o Senhor vela pela sua palavra. Nós temos que tomar o cuidado para não cair na armadilha de acreditar que o mundo nos deve alguma coisa pelo que a gente carrega, se não tivermos um resultado prático. Não podemos ficar esperando colher naquilo que nós não plantamos, porque essa não é a ordem natural. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, que quando o povo atravessou o deserto depois dos 40 anos, quando o povo entrou em Canaã, no primeiro ano o povo plantou e colheu, e Deus cessou o maná. O maná não é a ordem natural, a ordem natural é plantar e colher. O maná é a provisão de Deus em tempos difíceis. No tempo natural, o Senhor deixou um milagre, que é plantar e colher. Não, o maná, irmãos, não é um milagre maior do que você plantar e aquilo crescer e produzir frutos. O maior milagre que o Senhor deixou na nossa vida, nesse sentido, é justamente esse. Eu sempre falo que Deus deixou 2 grandes milagres. O maior milagre da nova aliança é a salvação, é a nova natureza. E o maior milagre da antiga aliança é a ordem natural das coisas.
A ordem natural das coisas é um milagre. Você acordar de manhã e estar vivo e respirar é um milagre tão grande quanto você ser ressuscitado. Você ter saúde no seu corpo físico é um milagre tão grande quanto você ser curado de uma enfermidade. E nós precisamos deixar de cair nessa armadilha. Que nós precisamos esperar algo que já foi liberado na cruz sobre as nossas vidas. Nós precisamos ir lá e fazer. A igreja de Cristo é aquela que toma a iniciativa. Um dia um querubim ungido que carregava muita coisa. Ele era ungido. Ele se portou com orgulho, altivez, ele buscou honrarias. E o resultado foi sua queda. E nós sabemos de quem eu estou falando. Ele era ungido, ele carregava muita coisa dentro de si. Mas ele não aceitou servir, ele quis ser igual a Deus. E ele caiu. Porque o evangelho não tem a ver com o quão cheio nós estamos. O que faz a diferença na vida das pessoas é o quanto nós liberamos daquilo que nós já temos. O que faz a diferença na vida das pessoas é o quanto você libera daquilo que já está sobre a sua vida. É isso que de fato vai fazer a diferença, é isso que de fato vai libertar alguém. Mateus 7, 24 ao 30, a Bíblia conta a história da mulher Ciro-fenícia, que ela reconheceu que uma migalha que caísse da mesa de Jesus era suficiente para mudar a sua história. Hoje nós temos que reconhecer que o pouco que nós carregamos, porque todos nós ainda temos muito pouco daquilo que pode ser liberado, pode mudar completamente a nossa família. Se você tem pouco tempo na sua vida, aquilo que você tem ouvido nos cultos de domingo, o pouco da palavra que às vezes você tem tempo de ver e de ler na sua correria, se você aplicar na sua vida de forma fiel, tem poder para transformar completamente a sua vida. Alguns dias da semana passada eu contei a história do jogador de basquete, que a mãe dele conhecia um versículo. E ela se apegou naquela verdade. E ela falou, meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu tenho pedido ou pensado, segundo o seu poder que opera em mim. Se você se apegar nessa realidade, é suficiente para mudar a sua história e de muitos que passarem por você. Para encerrar, irmãos, e o louvor já pode vir voltando. No serviço nós não podemos buscar que as pessoas nos reconheçam pelo que a gente carrega. Nós temos que deixar o resultado falar por si. Irmãos, não busque honra própria. Não procure que as pessoas te honrem. E eu vou falar principalmente no seu local de trabalho. Não busque elogios se você fizer um projeto excepcional. Não busque honrarias. Deixe que as pessoas vejam. Deixe que as pessoas comentem. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,6, também jamais andamos buscando elogios das pessoas, e nem de vocês, e nem de outros. Não ande buscando elogios, porque você não precisa disso. Deus não se impressiona com os nossos títulos, com as nossas riquezas, com o nosso nome, porque Jesus abriu mão de tudo isso e se fez homem para descer. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, como eu disse aqui, para encerrar, essa é uma realidade que nós temos que buscar tudo aquilo que nós formos fazer ao Senhor. Nós devemos fazer com todo o nosso coração. Quando a gente morrer não vai ter evangelismo, quando a gente morrer não vai ter profecia, quando a gente morrer não vai ter ministério de louvor, quando a gente morrer não vai ter célula, quando a gente morrer não vai ter trilho de treinamento, quando a gente morrer não vai ter empresa, organização, política, não vai ter time de futebol. Tudo isso vai acabar. Quando nós formos fazer ao Senhor, vamos fazer com toda a intensidade do nosso coração. Honrando ao Senhor com todas as nossas forças. Filipenses 2, do 5 ao 8, a Bíblia diz: de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Era a oração de Paulo. Que tenha em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que vocês não sejam tomados pelo sentimento que estava no Ismael, ou em qualquer outra pessoa. Que cada um de nós sejamos tomados pelo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, Ele não se apegou a ser igual a Deus. Ele não se apegou aos títulos. Ele não se apegou às honras. Mas Ele aniquilou-se a si mesmo e foi fiel até a morte de cruz. Pelo que Deus o deu um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Que haja em nós esse mesmo sentimento, esse mesmo propósito, essa mesma convicção. Se tivermos problemas para servir, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Cristo, independente da nossa área de serviço. O Senhor até pode nos passar por várias áreas, mas se tiver problema em servir o corpo de Cristo, a gente tem que se aprofundar no que é ser cristão. É importante a gente ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E Filipenses 3, do 13 ao 14. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Nós vamos para um tempo de recesso nas nossas atividades da igreja e muitos irmãos no seu trabalho.
Eu creio que em 2005 nós vamos continuar vivendo o romper de Deus, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares. Mas se você puder entrar em 2025 com uma mentalidade de servo, sem buscar nada em troca, humanamente falando, sem buscar nenhum tipo de reconhecimento, se você der tudo o que você puder para servir, para abençoar alguém, para ser alguém na vida de alguém, você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, na história da sua família e por onde você passar. Os milagres estão todos prontos, todos preparados, esperando para serem liberados sobre a vida daqueles que se posicionam. E todas as pessoas que se posicionarem vão viver milagres extraordinários da parte de Deus. Os irmãos que já viveram milagres esse ano e que estão vivendo milagres não são melhores do que ninguém. Mas são pessoas que em um determinado momento da sua vida se posicionaram sobre aquele milagre, sobre aquela realidade. Como eu disse aqui, nós somos militantes, nós participamos de uma milícia, de um exército. Que o Senhor conta com cada um de nós para dizer o seu eis-me aqui. Diante desse eis-me aqui, a gente tem duas escolhas: ou dar uma resposta em amor, ou dar uma resposta em indiferença. Nós podemos amar o propósito, abraçar o propósito, a gente pode ser indiferente ao propósito. E ignorar o propósito, ignorar a voz que fala ao coração. Mas eu quero dizer para você, se você for indiferente ao propósito, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai ter misericórdia, e o Senhor vai fazer com que você tenha uma vida natural. Mas se você amar o propósito, dizer eis-me aqui ao propósito, você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado. Como os nossos irmãos apóstolos foram açoitados, foram encerrados em cárceres. Se você abraçar o propósito, você pode ser cancelado. Você pode ser ignorado diante dos homens. Mas quem sabe se você abraçar o propósito, você não vai ser um daqueles que Jesus falou ali: o assentar à minha direita e à minha esquerda. Nem o filho sabe senão ao Pai, mas está reservado àqueles para quem o Pai tem preparado, eu e você. Todo aquele que abraçou o propósito, todo aquele que disse eis-me aqui. Eu quero passar por isso, eu aceito passar por uma situação de abrir mão do meu conforto para que a igreja de Cristo avance na terra. Não existe nada mais sublime, não existe nada mais importante do que tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas, desembocar na vida das pessoas. Se você puder se colocar de pé no seu lugar.